E aí, beleza, galera? Professor Jair aqui novamente. Vamos terminar agora as provas de 2024, meus queridos, do Provão Paulista Seriado. Sempre relembrando a importância dessa prova aí, principalmente para os alunos de escola pública, e essa prova dá vaga a faculdades públicas, né? Como USP, Unicamp, FATEC, Univesp. Mas é o seguinte, a prova do terceiro ano, ela tem um peso maior. A prova do primeiro ano vale 15% da nota, o segundo 25% e a do terceiro vale 60%, meus queridos. Sendo 40% da prova objetiva e 20% da prova da redação. Então nós vamos fazer agora a correção da segunda aplicação aí do terceiro ano de 2024. Olha ela aí, que maravilha. E a prova de Química, ela começa pela questão de número 33. Bem tranquilinho, olha só. A capsaicina é uma molécula responsável pelo ardor de pimentas. Entretanto, para conferir ardor a alimentos industrializados, é mais comum o uso da molécula sintética nonivamida, pois esse composto é mais estável a variações de temperatura do que a capsaicina. Observe a seguir as fórmulas estruturais dessas duas moléculas. Aí eu tenho aqui a capsaicina e a nonivamida. E elas têm uma diferença aqui em uma parte das estruturas. Ela é bem semelhante, mas tem uma diferença. Aí a pergunta é: a diferença estrutural entre as moléculas de capsaicina e de nonivamida pode ser identificada na região indicada pelo número. Se nós prestarmos atenção, ó, essa parte aqui é igual, as duas. A parte do meio, a parte 3 é igual. Aqui é igual. O que muda é a outra ponta, ó, a extremidade aqui. Ó. A parte 5, meus queridos. Então, essa parte aqui, ó, é o que nós não encontramos aqui, ó. Então, a alternativa que nos dá essa é a B. A parte 5 da molécula. Bem simples. Então, vamos para a próxima. Questão de número 34. Fala: as ligas ferrosas são materiais comumente empregados na engenharia. Uma das classificações dessas ligas é feita com base no teor de carbono, então na porcentagem de carbono que tem lá no ferro, conforme mostrado na tabela a seguir. Eu tenho aqui, ó, ferro forjado, tem bem pouquinho, tem 0,08%, aço baixo, médio carbono, que tem entre 0,05% e 0,6%, aço alto ou ultra alto carbono, que é 0,6% a 2%, ferro fundido, de 2,1% a 4% e ferro gusa de 4% a 5%. A partir da análise, uma amostra com 10 gramas, olha só, eu tenho 10 gramas de uma liga ferrosa, né? Certo, calma aí. Foi constatada a presença de 0,3 gramas de carbono. Então eu tenho 0,3 gramas de carbono. Aí, qual é a porcentagem para a gente enquadrar aqui, né? Aí aqui é bem fácil, né? 10 gramas é 100%. 0,3 gramas é quantos por cento? É só fazer uma regrinha de 3. Aí fica o quê? 0,3 vezes 100 dividido por 10. Isso daqui, 0,3 vezes 100. Desloca a vírgula duas casas aqui, fica 30. 30 dividido por 10 dá 3%. Alternativa aqui que tem 3%, tá aqui, ó, ferro fundido. Entre 2,1 e 4, 3 está bem aqui no meio, aqui, não é isso? Então nós temos ferro fundido, que é a alternativa E.
Beleza? Porcentagem, tranquilo, questão bem facinho. Vamos para a próxima questão de número 35. Para que possa gerar energia elétrica, o urânio precisa ser enriquecido, ou seja, concentrado no seu... Primeiro, o que é o enriquecimento de urânio? Eu tenho 2 isótopos de urânio, né? Os principais. Tenho mais, mas o 235, os que é encontrado em maior porcentagem, é o 235 e o 238. O 235 ele é encontrado numa quantidade bem pequenininha, 0,7%. Eu quero aumentar essa quantidade. O que eu faço? Faço uma separação aí desses isótopos. O que é um isótopo? O urânio ele tem número atômico 92 e tem um número de massa diferente. Ele tem o número de massa 235, é diferente quantidade de nêutrons. E eu tenho outro, o número atômico 92 e o número de massa 238. O 235 ele é mais utilizado o quê? Para produção de energia, armas nucleares, tudo mais. O 238 ele não é tão físsil. O átomo dele a gente não consegue quebrar ele para produzir energia tão facilmente. Então o 235 é muito melhor. Aí aqui o que se encaixa melhor é o isótopo. Porque íon não tem nada a ver. Isóbaro é o mesmo número de massa, mas eles têm diferente número de massa. 235 e 238, diferente número de massa. Então são isótopos. Isótono também tem, não pode ser, e nem isômero. Então nós temos a alternativa A. E aqui, olha só, é submetido a velocidades extremamente altas, separando o 235 do 238 pela diferença de massa. Então um é mais pesado do que o outro, e quando você coloca numa centrífuga, é mais fácil você separar, né? Então tem a alternativa A como a correta. Certo. Alternativa A. Para a próxima. Então, de número 36. Eu tenho aqui, ó, o tricloreto de fósforo, TCl3, fórmula molecular, né? É um composto de grande importância para a indústria de compostos orgânicos fosforados. Porém, devido aos riscos químicos envolvidos aí, né, são necessários alguns cuidados ao manuseá-lo, entre eles o fato de esse composto, que é líquido à temperatura ambiente, reagir violentamente, olha só, reagir violentamente, meus queridos, em contato com a água, liberando calor e vapores ácidos, certo? Nessa reação é formado o ácido fosforoso, H3PO3, além de outro composto indicado como X na equação química balanceada. O composto que a gente quer é esse aqui, ó. E beleza. Se a reação reage violentamente com a água, ela libera bastante energia. Se libera energia, a reação é exotérmica. Certo. A gente já sabe que a reação é exotérmica. A gente já descarta esse aqui e esse daqui. Sobra esses três. Tá vendo que nos reagentes eu tenho fósforo, cloro, hidrogênio e oxigênio? Cadê o cloro aqui nos produtos? Não tem, né? Então eu sei que aqui já vai ter algum cloro aqui, ó. Cl. O 3 não está multiplicando o X aqui, a substância. Então eu vou ter 3 cloros, que é o que eu tenho aqui, ó. E do lado de cá eu tenho, ó, 2 vezes 3, eu tenho 6 hidrogênios. E desse lado eu tenho só 3 hidrogênios. Então eu vou ter aqui também mais um hidrogênio sendo multiplicado aqui, ó. Então a fórmula aqui é HCl, ó. 3 hidrogênios mais 3, 6. Aqui 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 3 cloros. 3 vezes 1, 3 cloros aqui. Então é HCl e exotérmica. Certo? Vamos para a próxima. Questão de número 37. O óleo de abacate, além de ser um produto nutritivo e benéfico à saúde, pode ser usado no preparo de alimentos. Um estudo cujo objetivo era monitorar a reação de oxidação desse óleo em diferentes temperaturas apresentou os seguintes resultados.
Aí, olha só a temperatura aqui, ó. Nos experimentos ele está aumentando a temperatura, de 100 vai até 140. E o tempo decorrido, ó, começa em 15 a 100 graus Celsius. O que acontece com o tempo? Ele vai diminuindo até 0,68 aí. Tá? Aí as curvas 1, 2, 3 mostram perfis referentes à temperatura em relação ao intervalo de tempo decorrido em determinadas reações químicas. Aí nesse estudo, os dados da tabela são corretamente representados pelo perfil da curva. Aí eu tenho essas 3 curvas aqui, ó. Ele quer saber qual curva desse gráfico aqui corresponde a essa tabela. Então aqui está a temperatura. Então está a temperatura e aqui está o tempo. Beleza? Tá vendo que eu vou aumentando a temperatura e o tempo vai diminuindo? Olha lá, quando a temperatura é 110, o tempo é 7. Então, 110, 7. Não tá batendo certinho com essa terceira curva azul? Tempo 120, que é 2,96, quase 3, não é isso? Não tá batendo aqui certinho? Quando é 130, o tempo é 1, alguma coisinha aqui, ó. Então a gente tem o quê? A curva 3 como sendo correta e diminui, né? Aqui, ó. E a velocidade de reação de oxidação do óleo de abacate diminui. Então, eu tenho como alternativa... Não, perdão, diminui não, aumenta, quer dizer. Se o tempo de ocorrência da reação diminui, a velocidade da reação aumenta. Ela acontece mais rápido. Então eu tenho aqui a curva 3 e, no caso aqui, a velocidade aumenta, por isso que o tempo diminui. Faz sentido, né? Então eu tenho a alternativa C, que cabe certinho aqui nas lacunas. Vamos para a próxima. Questão de número 38. A legislação ambiental do Estado de São Paulo determina que rejeitos de fontes poluidoras só podem ser lançados diretamente no sistema de esgoto se tiverem pH entre 6 e 10. Ou seja, nas soluções que podem ser lançadas no esgoto, a maior concentração de íons H+, correspondente a um valor de 10 a menos 6 mol por litro. Portanto, o descarte de soluções ácidas com concentrações acima desse valor só pode ser feita após neutralizá-las ou diluí-las. Considere uma empresa de pequeno porte descarte diariamente um volume igual a 1 litro, que é pertinente a informação, 1 litro de solução de ácido nítrico, na concentração de 10 a menos 2 mol por litro, ao realizar o processo de lavagem de equipamentos. Caso opte-se por diluir essa solução, a fim de se enquadrar na legislação vigente, o gasto mínimo diário de água para que a solução de ácido nítrico possa ser descartada no sistema de esgoto será aproximadamente de... Então eu tenho 1 litro nessa concentração de ácido nítrico. Aqui é uma reação de diluição. Como é que eu faço a equação de diluição? É o seguinte, concentração 1 vezes o volume 1 é igual a concentração 2, ou concentração final, né? Vezes o volume 2. Vamos dizer assim que o volume inicial, ou o volume que eu tenho aqui da concentração, não é 1 litro de ácido nítrico? Então tenho 1 litro. E a concentração, né, 10 a menos 2 mol por litro de ácido aqui. Então, 10 a menos 2. Uma vez qualquer coisa é qualquer coisa, não é isso? E a concentração final que eu quero, essa daqui, ó. 6 vezes 10 a menos 6. Ó, 10 elevado a menos 6. E o volume de água que eu tenho que colocar, eu não sei. Eu repito aqui, ó, volume.
Aí é só fazer a conta. Aqui, o que eu tenho é o seguinte. Vai me dar 10 elevado a menos 2 vezes 1 é 10 elevado a menos 2. Isso daqui está multiplicando, eu passo esse 10 a menos 6 dividindo. Fica 10 elevado a menos 6 é igual ao volume. Propriedade aqui, eu posso jogar esse daqui para cima multiplicando e trocar o sinal do expoente. Aí ficaria assim, ó. Volume é igual a 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado à sexta. Subiu com o sinal do expoente trocado. A multiplicação aqui de mesma base, eu repito a base e somo os expoentes. Fica 6 menos 2, fica elevado à quarta potência. Né? Isso, volume igual a litros. Né? 10 elevado à quarta litros. Que é a alternativa B. Então, de número 38, alternativa B. Bem facinho, questão de diluição, lembrar da fórmula de diluição, né? C1V1 igual a C2V2. Aqui a fórmula de diluição. Diluição. A próxima. 39, questão de pilhas aí, né? Caso aqui é eletrólise, quer dizer. O sódio metálico tem diversas aplicações industriais. Para obtê-lo, o método usual é a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, que consiste na eletrólise do sal cloreto de sódio fundido em temperaturas superiores a 700 graus Celsius. Observe a seguir uma representação do esquema na cuba eletrolítica empregada nesse método. Então tem o cloreto de sódio aqui fundido, líquido, não tem água aqui, tá? É só cloreto de sódio. Nesse processo, o produto formado do ânodo, lembrando que eletrólise, diferente da pilha, o sinal é invertido. Então, o ânodo aqui tem sinal negativo e o cátodo tem sinal positivo. E quando eu fundo aqui o cloreto de sódio, eles se separam, onde o sódio se separar com a carga positiva aqui e o cloro com a carga negativa. Vão formar esses íons aqui. Né? O NaCl vai romper a ligação formando Na mais Cl menos. Então, o cátion com carga positiva... perdão, aqui eu inverti. O cátodo na eletrólise tem carga negativa e o ânodo tem carga positiva. É invertido. Eu inverti aqui, estou confundindo com a pilha. Então, o cátion com carga positiva vai ser atraído pelo polo negativo, que é o cátodo aqui. Então, o cátodo vai atrair os íons sódio, Na. E o ânodo com polo positivo na eletrólise vai atrair os íons negativos, os ânions, no caso aqui o Cl-. Nesse processo, o produto formado no ânodo positivo é o que? É o gás cloro, o Cl2. E formado no cátodo é o Na, o sódio, né? Carga zero aqui, o sódio metálico. Tudo bem? Porque aqui ele vai descarregar, o cloro ele vai descarregar os elétrons aqui no ânodo, formar o Cl2, 2 mols de íons cloro, vai formar Cl2 mais 2 elétrons. E o sódio metálico dois mols aqui, ele vai pegar um elétron aqui no cátodo, no polo negativo, e vai se transformar em Na metálico aqui.
Tudo bem? Então ele vai reduzir, ó, e o cloro vai oxidar. E a alternativa é a alternativa E, a questão de número 39. Tranquilinho. Questão de número 40. A chuva ácida é o resultado de um processo atmosférico de solubilização de gases e partículas com caráter ácido pelas gotículas de água, que formam as nuvens como resultado. Ocorre um aumento na concentração de íons hidrogênio, H+, dissolvidos nas gotículas de água em nuvens. Quando as nuvens se transformam em chuva, o resultado é uma precipitação ácida. Então, a tabela a seguir apresenta formas de algumas substâncias encontradas na atmosfera. Dentre substâncias que contribuem diretamente para a ocorrência de chuva ácida, são os de número, por exemplo, as que vão reagir com a água aqui, são as de número 2 e 3. O hidrogênio não vai reagir com a água e nem o metano. Então vai formar aqui, ó, SO2 mais água, H2O, que vai formar H2SO3, né? Ou pode acontecer uma reação com oxigênio antes também, mas já que está falando direto com a água, vamos colocar direto aqui. Ou o NO2 mais H2O se transformando em HNO2 e vou colocar aqui 2 mols aqui para HNO3. Beleza? Então, essas duas substâncias aqui. No caso aqui, a alternativa C, que contribuem para a chuva ácida. O NO2 e o SO2. E ficamos por aqui. Olha que maravilha. A provinha aqui foi bem tranquila. A outra estava um pouquinho mais tensa. Essa foi um pouquinho mais tranquila. Beleza? Então, gente, como eu falei, a prova paulista, aqueles alunos que querem realmente aí concorrer a uma vaga na universidade pública, tem uma chance de ouro, né? A tentar competir de igual para igual, principalmente que estão concorrendo com somente alunos de escola pública, tá? Só estudar um pouquinho vocês conseguem uma vaga, tá? Com 15 mil vagas. Esse ano vamos ver quantas vagas vão estar disponíveis, né, em 2026, mas em 2025 foi mais ou menos umas 15 mil vagas, né? Ficamos por aqui. Espero que vocês continuem a fazer os exercícios aí, porque não tem como aprender sem fazer exercícios. Se gostaram, deixa um like aí, beleza? E se inscreva no canal. Então, tchau, tchau.